Já pensou em desistir, abandonar a fé, deixar de caminhar com Jesus, por sentir o peso, a responsabilidade ou das provações na sua vida? Você já pensou em abandonar a sua fé e voltar a ser uma pessoa normal e não crer mais em Deus, ou não seguir mais Jesus, ou até mesmo deixar a igreja por achar que tudo que você está passando, as dificuldades, são pesadas demais para você suportar? É sobre isso que eu quero falar nessa segunda mensagem, a carreira que nos foi proposta. Fique aqui e ouça aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nesse segundo vídeo, nessa segunda mensagem, a carreira que nos foi proposta, sobre correr a carreira que Deus nos propôs a correr. Nesse segundo vídeo eu quero compartilhar um pouco mais sobre aquilo que pesa sobre nós, sobre o pecado que tenazmente nos assedia e sobre o propósito de Deus nos corrigir, Deus nos aperfeiçoar, para que possamos estar em condições de correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E quando lemos em Hebreus 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu falei no primeiro vídeo a importância de aprendermos a correr com perseverança, sem parar, sem desanimar, sem distrair ou deixar com que passe um dia ou outro sem nós orarmos, sem lermos a Bíblia, sem crescermos na fé, sem fortalecermos o nosso coração. Precisamos criar resistência espiritual, porque o que temos que passar, o que temos que enfrentar, exige que sejamos maduros, cristãos maduros, homens e mulheres de Deus, que tenhamos estrutura para lidar com coisas que não imaginamos o peso que tem. Mas Deus não quer que nós suportamos isso na nossa força. E muitas vezes nós temos um histórico de vida. Olhamos atrás e lembramos, rememorizamos muitas e muitas vezes tudo o que já passamos na vida. Tantas injustiças, fracassos, dificuldades, como foi nossa infância, como nossos pais erraram conosco, como algumas coisas não deu certo, como pessoas falharam na nossa vida. E isso nós vamos contabilizando e vamos muitas vezes remoendo, trazendo à nossa memória. E essas coisas nos desgastam mais do que percebemos. Elas estão no nosso inconsciente, muitas vezes travando uma batalha, ou como se fosse com um espinho, ferindo-nos e roubando as nossas energias, a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E com o tempo nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia, nós cremos que Deus é poderoso. Só temos dificuldade de crer que Ele possa ser poderoso em nós, na nossa vida, na nossa realidade, na situação em que estamos passando, no nosso casamento, numa situação com um filho, com uma filha, numa situação relacionada à nossa vida econômica, principalmente nos dias que estamos vivendo. Parece que às vezes Deus ficou mais longe de nós. Parece que às vezes o peso das coisas se tornou maior, ou as coisas se tornaram mais pesadas. Então, como correr a carreira que nos foi proposta por Deus? Se temos que desistir de correr a carreira que nos propomos a correr e abraçarmos a fé como precisamos abraçar, e olhar para a grande nuvem de testemunhas que são os heróis da fé, da galeria que está exposto no capítulo 11 do livro de Hebreus, e todos esses homens e mulheres de Deus, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os juízes, homens e mulheres, como Samuel, por exemplo, que recebeu 3
níveis ministeriais: ser juiz, ser profeta e ser sacerdote. Como Davi, que já quando menino, ele já estava ali caminhando com Deus, o Espírito Santo operando nele, ele matando um urso, matando um leão, matando um gigante, sendo promovido a capitão das tropas do exército de Israel, a um escudeiro do rei Saul, alguém que as multidões cantavam e diziam: Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Como Davi lidar com tudo isso? A fama, o sucesso, um crescimento rápido, isso tudo poderia orgulhar o coração dele. Mas depois veio a perseguição. O próprio rei Saul odiava ele, tinha ciúme, inveja, e não se sentia seguro com ele. Mesmo sendo seu genro agora, mesmo sendo um dos homens de maior habilidade e segurança no seu exército, mas ele queria matá-lo e passou a persegui-lo. Davi teve que fugir, abandonar sua família, ir para terras estrangeiras. Davi teve que suportar muitas coisas. Josias foi rei desde 8 anos de idade. Precocemente, o seu pai pecou a ponto de não seguir a sua carreira. E Josias teve que assumir o governo de Israel. Quantas pessoas já cedo já tiveram que passar por dificuldades, sustentar, às vezes ajudar a sustentar os irmãos, ajudar a cuidar da casa, porque os seus pais se separaram, ou o pai morreu, ou a mãe morreu cedo. Quantos de nós trazemos sobre nós um peso tão grande de coisas, e quando temos que caminhar e correr a carreira que Deus nos propõe, nós encontramos dificuldades, porque muitas vezes ouvimos uma mensagem dizendo: venha para Jesus, e Ele vai mudar tudo na tua vida. E você entregou tua vida a Jesus, mudou algumas coisas, mudou muitas coisas, mas não tudo. Às vezes você carrega ainda um peso, um fardo. Às vezes você é cristão, mas vive uma vida de depressão, vive uma realidade depressiva ou estressante na tua vida. Você é cristão, mas faz tratamento, toma medicamento para poder dormir, para poder ter ânimo de trabalhar. Às vezes você é cristão, mas tem determinados tipos de enfermidades, de problemas, tem problemas no casamento, tem problemas com o filho. Talvez um filho esteja afastado do caminho do Senhor, e isso é algo humilhante, que te envergonha, que te entristece. Talvez uma filha que casou cedo demais. Tantas coisas, na verdade, que nós, olhando na nossa trajetória de vida, parece que deveria ser diferente, e parece um peso sobre nós. Muitos de nós temos pecados secretos. Muitos de nós ainda não aprendemos a lidar com vícios, com coisas que ainda nos assediam, que ainda é algo secreto que nos atormenta, que nos faz sofrer. Como conciliar a vida cristã? Como caminhar a carreira da fé que nos foi proposta, do amor que nos foi proposto por Deus? A carreira a jornada de um cristão ser santo. Se muitas vezes você olha para dentro de você e não vê que a santidade de Deus mudou você por completo. Ainda parece que muitas coisas, você pode olhar e ver que muitas coisas você deixou de fazer. Parece que foi mais fácil, outras têm sido mais difíceis e têm pesado sobre você. Muitos cristãos carregam peso sobre as suas vidas, se sentem pesados, e o peso não é a presença de Deus, não é a glória de Deus, não é o temor do Senhor. O objetivo de Deus, ao passarmos por provações, é que Ele deixe manifestar o que está em nós, e Ele possa trabalhar em nosso coração, nos moldando e tirando o peso que está sobre as nossas vidas. Aquilo que trazemos como memória daquilo que já passamos até aqui, muitas vezes impede de nós assimilar o quanto Deus quer manifestar nas nossas vidas e nos preparar para correr a carreira que nos está proposta. Porque nós cremos em Jesus, mas às vezes, ao crer em Jesus, nem sempre nós cremos o quanto Jesus pode ser poderoso em nossas vidas e o quanto o poder dele pode mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de responder diante das dificuldades. Por isso que muitas coisas nos desanimam, nos deixam para baixo. No primeiro vídeo eu falei sobre os joelhos trôpegos.
e as mãos decaídas, que Deus quer encorajar e fortalecer. Mas esse encorajamento só pode ser possível mediante o Espírito Santo. Mediante o Espírito de Deus e a palavra de Deus nos moldar e nos construir, nos educando como filhos de Deus. Por isso que ele diz, qual o filho que está sem correção? Se o pai ama, ele corrige, ele educa, ele prepara. Então precisamos confiar em Deus, porque no versículo 10 diz, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, falando dos nossos pais. Eles não nos corrigiram com perfeição, mas segundo o que parecia a eles, segundo o que melhor lhe parecia, eles fizeram o melhor que podiam. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. Então não é para o nosso mal. Se Deus nos molda, nos corrige, Ele não quer nos preparar para aquilo que temos que enfrentar, para ter resistência, perseverança, para não desanimarmos, a fim de sermos participantes da sua santidade. E diz mais no 11, na verdade toda a disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então Deus quer nos fazer justos, quer nos fazer corretos, mas para isso somos provados, e nas provações vem para fora tudo que somos, tudo que já passamos, e a condição que nós temos para suportar e para enfrentar coisas da nossa vida e não chegar ao nível de amadurecimento. Amadurecer no amor, amadurecer na fé, na perseverança. Então aí preciso trazer aqui, queridos, o início dessa mensagem. Portanto, no versículo 1, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso. Ou seja, algumas versões diz desembaracemo-nos de todo o peso. A palavra desembaraçar no espanhol me faz lembrar que embaraçado é grávida, é uma mulher que está gerando um filho. E desembaraçar-nos de todo o peso. Há muitas coisas que pesam sobre nós. Quando sofremos rejeição, abandono, quando sofremos, muitas vezes, fomos gerados numa gravidez indesejada. Muitas vezes fomos abusados fisicamente, muitas vezes pela ira, os nossos pais nos corrigiam de uma forma indevida. Fomos abusados sexualmente. Há pessoas que passaram tantas coisas e isso pesa sobre eles. E isso trouxe um peso de condenação, de culpa, de vergonha, de dor, que ainda não foi removido. Que o poder da cruz, o poder do Evangelho, o poder da Palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo ainda não pôde trabalhar nesses lugares obscuros da sua vida. Então isso pesa sobre elas, é um embaraço na vida delas, que faz elas se sentirem magoadas, ofendidas facilmente, desanimadas, cabisbaixas, e não conseguem perseverar mesmo diante da desaprovação de alguém, diante como Jesus passou por tantas coisas, por tanta oposição. Nós não sabemos lidar com a oposição. Parece que precisamos que as pessoas sempre estejam concordando conosco, senão nós desanimamos, senão nós pensamos em desistir, nos sentimos sozinhos, mesmo a presença de Deus estando conosco. Mas não conseguimos abrir o coração, não conseguimos derramar a nossa alma e buscar a face do Senhor e deixar o Espírito Santo nos encorajar, como encorajou estes homens, esses heróis da fé, que no capítulo 11, o autor de Hebreus fala. Eles passaram por tantas coisas, tiveram que suportar tantas coisas, mas o poder de Deus era o que pesava sobre eles. A presença de Deus é o que fortalecia eles. Então muitas coisas que pesam sobre nós hoje foram gerados nos caminhos que nós caminhamos no passado. E hoje que precisamos correr a carreira que nos foi proposta por Deus, estamos nos sentindo pesados com tantas coisas que precisam ser quebradas sobre nós, que precisam ser despedaçadas sobre nós, que o nosso coração precisa experimentar uma cura profunda, uma transformação profunda. Não é só o que estamos enfrentando, as coisas que precisamos passar e suportar, mas é como nós estamos. Muitas vezes precisando ser
transformados interiormente, transformados emocionalmente. As emoções ainda têm muita ingerência, influência sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre o nosso comportamento. Às vezes estamos chateados porque fomos feridos, mas já deveríamos saber perdoar e abandonar a ofensa, abandonar a tristeza e seguir adiante, mesmo quando as coisas não estão favoráveis a nós. Então, devemos olhar para essa grande nuvem de testemunhos, de pessoas que passaram por tantas coisas, mas não desistiram, não abandonaram a fé, não desanimaram, mas perseveraram. Então precisamos nos livrar ou nos desembaraçar de tudo que pesa sobre nós, que não é a presença de Deus. Então, ore a Deus, falando com Ele sobre coisas que te pesam, que às vezes coisas que as pessoas fazem, mas não é só o que elas fazem. Isso cria um peso sobre a tua vida. Por que cria um peso? Porque isso ainda te chateia. Por que te chateia? Porque você ainda não soube perdoar, ou não aprendeu a perdoar, ou não aprendeu a lidar com a ofensa, não aprendeu a lidar com a tristeza, não aprendeu a suportar, como diz o autor de Hebreus, que devemos correr a carreira que nos foi proposta, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós temos que suportar a nossa cruz e levá-la diante de Deus. A nossa cruz é nós mesmos. Como nos sentimos, como estamos feridos, sem se importar com a vergonha, diz na sequência, e agora está sendo sentada à direita do trono de Deus. Então seremos exaltados, seremos vitoriosos. No 3 diz, portanto, pensem, aliás é no 4 que eu quero falar, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, não resistimos até sangrar. Precisamos aprender a criar resistência e resistir, mas não conseguimos, porque ainda estamos feridos dentro de nós, nos sentindo como se estivéssemos aleijados dentro de nós, como se faltasse um pedaço de nós, como se parte de nós temos que carregar porque é um peso morto. Mas Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer libertar-nos de complexos de inferioridade, rejeição, abandono, coisas que estão gastando energia todos os dias. E também diz que devemos nos livrar de todo o peso, ou desembaraçar de todo o peso, para poder correr a carreira que nos foi proposta. Mas também que devemos nos livrar de todo o pecado que tão firmemente se apega. Então, existem pecados que se apegam, criam garras, são pecados secretos, pecados que afetam-nos emocionalmente. E quando somos tentados, nos desestabiliza, não sabemos resistir, não sabemos dizer não. E acabamos mentindo, acabamos olhando o que não deveríamos olhar, nos inclinando ao que não deveríamos nos inclinar, lidando com o nosso dinheiro da forma que não deveríamos lidar. Deveríamos fazer o que a palavra de Deus nos diz, mas ainda dentro de nós estamos vulneráveis a alguns pecados secretos que precisamos romper, que precisamos orar e falar com Deus para que o fogo do Espírito Santo, da santidade de Deus, possa ministrar o nosso coração. Curve a sua cabeça, abra o seu coração, fale com Deus, procure um lugar reservado onde você possa abrir o seu coração. E Deus quer trazer o fogo do seu amor e da sua santidade e criar dentro de você um jardim que possa brotar as sementes de Deus, as sementes da fé, do amor, da graça, do poder dele. Deus quer transformar a sua vida. Ele quer trazer restauração e refrigério para você. Ele quer trazer um avivamento para a sua alma e para o seu coração. Mas há muitas coisas que precisamos nos desembaraçar nesses dias, que pesam ainda sobre nós. E há muitos pecados ainda que nós não temos chamados de pecados. Nós temos chamado de fraqueza, de emoções, de pensamentos. A ansiedade, por exemplo, o medo, por exemplo, são pecados que precisamos lidar com eles, para não deixar eles continuarem nos levando a pecar contra Deus, a desanimar no momento que nós precisamos estar animados e fortalecidos no Senhor. Deus está presente na tua vida. Que Deus te abençoe, que Ele te restaure e que Ele te fortaleça.